Olá, Alexandre Pax Liver. Mais um vídeo de discurso inesquecível. Não vou repetir agora. Eu acho que vocês já entenderam muito bem a brincadeira dessa repetição. Então, se você quiser revisar tudo de novo, eu aconselho você voltar nos vídeos. Eu não vou ficar repetindo toda hora, que vai ficar maçante, vai ficar chato e olha, eu não estou afim de ficar repetindo também. Então, bola pra frente e vamos que temos que terminar o curso. Eu acho que eu devo ter percebido também que eu estou com a mesma roupa nos últimos vídeos e vai ser assim porque eu quero dar um sprint final agora para encerrar esse curso de discurso inesquecível e voltar para os meus vídeos do canal do YouTube. Então precisamos encerrar e vamos para o nosso final aqui do curso, que é a parte de receptor. Basicamente, nós temos 3 canais de recepção de mensagem. Nós temos o canal visual, nós temos o canal auditivo e o canal sinestésico. Nós temos esses 3, mas não quer dizer que os 3 são latentes, ou seja, os 3 são mais poderosos. Normalmente nós temos um canal que é mais poderoso, um canal mais forte. Você pode ter o canal visual, que é mais latente em você, ou seja, a sua memória visual, tudo que vir através dos olhos, mensagens, vai ter muito mais impacto em você e você terá muito mais facilidade de absorver esse conhecimento se ele vir de forma visual. Por isso que se você estuda e você sabe que você é visual, lá no finalzinho eu vou te dar uma técnica para você saber se você é visual, auditivo ou sinestésico. Guarda aí que lá no finalzinho eu falo. Mas se você é visual, sempre que você puder estudar de forma visual, vai fazer toda a diferença. E como é que você estuda de forma visual? Faz post-it, faz flipchart, qualquer coisa com muita cor, muito desenho, adesivo, o que você puder usar de imagens, de cor, vai fazer toda a diferença. Mas, se você é auditivo, a sua memória auditiva é muito mais potente. Normalmente os auditivos eles têm uma facilidade maior, por exemplo, em aprender idiomas, tocar música, porque eles têm uma memória muito fácil. Eu, por exemplo, sou péssimo para decorar letras de música, até porque a minha memória visual é mais latente. Então, se você souber, na hora que você for estudar, absorver o conhecimento de forma auditiva, veja um exemplo. Se você prefere, em vez de ler, ouvir um livro, um audiobook, por exemplo, tem grandes chances de você ser um receptor auditivo. E também nós temos um terceiro, que é o canal sinestésico, que é a pessoa que se sente, seria o mais empata. Mas vamos explicar cada um num exemplo bem prático, que eu gosto muito. É o seguinte, imagine que você está dando aula, no caso o exemplo aqui sou eu, óbvio, estou aqui em sala de aula explicando sobre comunicação, sobre economia, sobre design, enfim, qualquer assunto. E de repente, logo que começamos a aula, bate a porta um aluno. Professor, desculpa, posso entrar? Pode? Desculpa, professor, aqui teve um acidente ali na esquina. Uma Kombi branca e um Escort vermelho bateram de frente. Ó, voou pedaço de carro para todo lado. Tá tudo parado, o trânsito, enfim. Aí eu acabei me atrasando um pouquinho. Posso entrar, professor? Falei, pode. Bom, quem já dirigiu uma Kombi sabe como é difícil fazer uma curva com uma Kombi, né? Aquelas 15 voltas para fazer para poder virar, coitado do cara que tentou virar a Kombi. E sem falar, sempre bateu o pneu de trás no meio-fio, né? Isso é clássico. Quem dirige Kombi, em algum momento, já bateu o pneu de trás no meio-fio. Mas, enfim, bateu um Escort e uma Kombi. Não teve grandes prejuízos, porque, né? Enfim. E aí, eu tô vendo, pode entrar e tal. Aí, vale mais 2, 3 palavras, toque na porta de novo, é outro aluno. Professor, posso entrar? Pode. É que teve um acidente ali na esquina, já tô sabendo. Bateu uma Kombi, um Escort ali, escutei a derrapada, fez aquele barulhão, o barulhão da batida. Você vai andando no chão, você vai pisando em vidro, tá o caos ali. Um monte de gente falando que morreu, não morreu. Tá complicado ali. Beleza. E aí vem o terceiro. Toque, toque, toque. Professor, posso entrar? É que teve já tô sabendo, já teve um acidente ali nesse. Professor? Professor, eu tô passando mal. Como assim você tá passando mal? Não, tem muito sangue no chão, as pessoas estão falando que morreu. Eu tô passando mal, eu tô me sentindo mal, não tô passando bem, minha pressão caiu. Eu vendo aquelas pessoas nos bancos ali, não tô passando bem. Entendemos 3 exemplos.
Fácil. Então, são 3 percepções do mesmo acidente. Quem que é o visual na história? Lógico, é o primeiro, porque ele lembra das cores dos carros, ok? Ele lembra de vários detalhes, de aspectos visuais da cena. Se você quiser, você volta um pouquinho aqui no vídeo para você entender. Logo, quem que é o segundo? É o auditivo. Porque ele escutou a derrapada, ele escutou pisar dos vidros no chão, ele escutou as pessoas falando. Então, esse é a pessoa que tem um canal latente no auditivo. E o sinestésico é aquela pessoa, o último, que está sentindo o que os outros estão sentindo. Eu lembro que eu tinha muita dificuldade de falar com pessoas que tinham que te tocar. É horrível. Eu tenho muitas pessoas que não gostam disso. Falar com pessoas que te tocam. Eu também não gostava, não. Me incomodava, pessoas que falam relando. Mas depois que eu aprendi isso, eu parei de pensar dessa forma. Porque o sinestésico fala dessa forma. O sinestésico, quando ele precisa falar, ele tende a tocar em você, porque ele precisa sentir. Desde que eu aprendi isso, eu parei de me incomodar com isso daí. Tomara que você aprenda também, se você não gosta de pessoas que te toquem. Tá? Mas hoje eu sou mais educado. Se está tocando muito, eu peço para dar uma paradinha. Mas essa é a forma como o sinestésico se comunica. Tranquilo? E agora eu vou falar um pouquinho para vocês de como podemos trabalhar isso nas nossas apresentações. Utilizar esses sinais, esses canais receptores, como ferramentas para uma apresentação para um discurso inesquecível. Então é fundamental que você, quando você for falar para um público, você atenda esses 3 canais, para você não perder nenhum desses públicos. E veja, os 3, todo público terão sempre os 3. Então, além de você pescar todo mundo, aquele que tem um canal mais latente vai ficar mais interessado em você ainda. Então, saiba trabalhar, saiba produzir uma mensagem para esses 3 tipos de receptores. Essas 3 formas de receber mensagens. Então, a partir do exemplo, pense o seguinte. Quando você for montar a sua mensagem, você tem que trabalhar os 3 elementos, como disse há pouco. Mas pense no seguinte, no visual, quanto mais informações visuais você demonstrar, melhor ficará o teu discurso para aquele indivíduo. Então, por exemplo, apresentações em PowerPoint ou Prezi, com detalhes, com imagens, com fundo, com cores bacanas. Usar as mãos, gesticular bastante, porque enquanto você fala, o visual está sentindo aquele movimento, vendo aquele movimento, aquela mão se movendo. Você também se mover de lugar, ou seja, andar pelo palco, se movimentar. Você vai estar sempre pescando, você estará sempre pescando a percepção do indivíduo visual. Porque o canal principal dele são os olhos. Então, se você se movimenta, se você gesticula, se você tem nas suas apresentações bastante imagem, bastante referências, ele manterá o foco em você. Porque o canal dele é o visual. Então, ele se manterá sempre te olhando, sempre percebendo tudo que você faz. Então, pense nas suas apresentações quais são os elementos visuais que existem nela. Só uma diquinha aqui antes de continuar falando, que eu esqueci de mencionar, é a seguinte. Quando você montar a sua apresentação, a hora que você terminar, coloque num papel do lado, um post-it, ou uma folha de caderno ao lado e fala assim, olha, o que eu estou atacando para cada um desses? Aqui na minha apresentação, o que o visual vai perceber? O auditivo vai perceber? O sinestésico vai perceber? E aí você tem que dar uma equilibrada. Se existem poucos momentos visuais, você tem que colocar mais coisas visuais. Se tem poucos momentos auditivos, você tem que colocar mais auditivo, e assim como o sinestésico também. Mas vamos por partes, como diria o famoso Jack Stripador. No visual, então, ficamos assim. Bombardeie ele com imagens, com movimento, com algo que os olhos percebam. Tranquilo? Já o auditivo, o ideal é que você trabalhe os aspectos do som. Então, mas como assim os aspectos do som? A minha voz? A sua voz será a ferramenta mais poderosa.
Você pode colocar um áudio na apresentação ou um vídeo na apresentação que também ajudam. Mas o áudio é fundamental. Lembra que eu falei lá no começo do curso da história do monótono, um tom só? Aqui é a veia do auditivo. Você sempre deve alterar o seu tom de voz para alto, para baixo, como se fosse um sussurro, uma conversa. Os momentos de silêncio. Fala mais rápido, fala mais devagar. Fala com exclamação. Será? Com dúvida. Então, brincar com a sua voz, e brincar com o tom, com a altura da sua voz, com o volume da sua voz, são as ferramentas mais importantes para aquele canal auditivo. Então, aquele indivíduo que percebe mais pelo som, ele vai ficar mais focado em você. Então, saiba trabalhar isso e na sua apresentação, é lógico que lá no seu gráficozinho do que é importante para o auditivo, normalmente vai ser um dos que tiver menos. Normalmente sempre visual é muito mais fácil de identificar. Mas no auditivo, é bom que você faça algumas anotações. Por exemplo, nesse momento eu tenho que falar com mais fúria, com mais raiva. Nesse momento eu tenho que falar com calma. Nesse momento eu tenho que falar afobado. Entendeu? Então faz umas anotações, uma brincadeira com a sua voz, para manter o foco do auditivo em você. E agora vem o mais difícil de todos, que é o canal sinestésico. Como é que você ataca o canal sinestésico? Como é que você bombardeia ele de informação? Como é que ele recebe? Porque você não vai poder, num público grande, numa plateia grande, ficar tocando nas pessoas, ficar relando, acendendo um isqueiro para as pessoas. Não vai funcionar. Então o ideal é que você saiba trabalhar esse indivíduo de forma um pouco diferente. E como é que você trabalha com ele? Simples. Você tem que dar exemplos. Como ele é um indivíduo que ele tem que se colocar naquela determinada situação, você tem que bombardeá-lo com situações na qual ele se sinta naquele momento. Então, imagine você andando sozinho na floresta, numa noite escura. Ele, sinestésico, ele já vai se sentir com um pouco de frio. Ai, que horrível. Português horrível, né? Vai se sentir, desculpe. Ele vai sentir o frio, mesmo não estando naquela situação. Ao passo que você diz assim, imagine uma praia de verão, aquele calor. O calor dele, ele vai sentir calor. Muitos até sentem a brisa do mar. Sentem a água a tocar. Então, quando você estiver montando a sua palestra, o ideal é que você se jacte, utilize o maior número de sensações possíveis. Invoque aquilo. Para que ele imagine que ele está naquele lugar. Ou, pode ser no lugar de outra pessoa. Imagine que está no lugar do outro. Imagine não sei o quê. Lembra na história dos 10 minutos? Pede para as pessoas, põe mão na ombro do outro. Esse sinestésico ele vai ser bombardeado de reações. Só o fato de você pedir para todo mundo se tocar em algum momento durante a sua palestra, já faz esse sinestésico se encher e prestar mais atenção em você, porque ele precisa desse contato. A forma dele falar com você, a forma dele se comunicar e de receber a informação é, sim, pelo canal sinestésico. Então, saiba trabalhar isso, saiba colocar isso e durante a sua apresentação, pense nessas 3 formas que você fecha a sua comunicação. Ou seja, como você monta uma mensagem auditiva, como você monta uma mensagem visual e como você monta uma mensagem sinestésica. Isso vai formar. Como prometi, eu falei que ensinar vocês como identificar se você é visual, auditivo ou sinestésico. Só um lembrante. Se você é sinestésico, a hora que você estiver estudando, é muito mais fácil para você estudar e reter informação se você colocar mensagens de situações. Então, por exemplo, isso daqui aparece com tal lugar, isso aqui parece com aquele lugar, isso aqui parece com tal situação. Para cada situação você se colocar naquele novo ambiente, naquela nova situação e causar uma associação de memória para você. Então, essa equação me lembra Maria, que me lembra praia, que me lembra não sei o quê. Entendeu? Mas agora vamos lá falar como é que você sabe que você é auditivo, visual ou sinestésico. É bem fácil e é batata.
É bem fácil e é batata, é fácil de identificar qual é o seu canal. Vamos lá. Acesse uma memória antiga sua, uma memória de infância, quando vocês brincavam, quando era criança. Pense em um momento específico, uma brincadeira específica, um jogo específico. Você brincava com seus irmãos, com seus primos ou com o pessoal da rua? Bom, na minha época era com brincar da rua. Essa nova geração nem tanto. Mas enfim, entenderam, né? Então, uma brincadeira que você gostava. Eu lembro que, quando nós éramos crianças, tinha um vizinho que tinha uma loja de bicicleta e ele jogava as caixas de bicicleta na rua. Eram caixas de papelão bem finas, grandes. E nós adorávamos aquilo, que nós entrávamos dentro da caixa, furávamos em cima, embaixo, do lado para sair o braço e sair a cabeça. E saía um caçando o outro na rua. Então, como ele era muito grande para nós que éramos crianças, você parecia uma coisa, e só ficava as canelinhas para fora, parecia um robozinho, assim, adorava essa brincadeira. E a hora que um batia de frente com o outro, que a gente saía um caçando o outro, a hora que um batia de frente com o outro, você caía, você não conseguia mais levantar, você parecia uma tartaruga do avesso, era muito engraçado. Parece bobo, mas é uma das minhas memórias mais felizes. Qual é a sua? Acesse essa memória. E você, já conseguiu acessar a sua memória da sua época de criança, aquela memória mais bacana, mais feliz? Beleza. Veja o seguinte, se você olhou para cima, você buscou seu cérebro, buscou a sua imaginação, possivelmente você é um indivíduo visual. Ou seja, o seu canal primário são as imagens, são as visualizações. As cores, todos esses momentos foram importantes para você, mas ao olhar para cima você revela que você é um indivíduo visual. Agora, se você olhou para o lado, buscando o seu ouvido, possivelmente o seu canal primário é o canal auditivo. É o seu canal mais importante, é o seu canal primário de recepção de informação. Agora, se você olhou para baixo, olhou em direção às suas mãos, possivelmente o seu canal primário é o canal sinestésico. E assim você conseguindo identificar quais são seus canais, você entenderá que é muito mais fácil você absorver informações por esses canais. Então, se você tiver uma memória auditiva, ouça mais. Se você tiver uma memória visual, veja mais. Se você tiver um canal sinestésico, sinta mais. Feito? Então, para encerrar o nosso curso, eu não quis dividir esses dois temas em duas aulas para não ficar muito extenso, ficar muita enrolação. Já estamos com bastante aulas. E o momento de mensagem foi mais extenso. Eu acho que é o momento mais duro do curso. Há aqui uma brincadeira que normalmente não vemos em alguns cursos de oratória, alguns cursos de comunicação, mas é um plus a mais, algo a mais que eu quero trazer para vocês e que me ajuda muito em qualquer discussão. As pessoas odeiam quando eu uso isso. Mas enfim, vai te ajudar a entender o comportamento das pessoas e como é que elas se manifestam. Ou seja, a forma como elas se comportam durante um debate. O primeiro contra-argumento, que quando você está discutindo com alguém, lembrando, isso não é para a sua palestra, ok? Isso é para uma discussão, para um debate. Ou um diálogo, quando você está debatendo com outra pessoa, você está argumentando com outra pessoa, e nesse momento não existe planejamento, ok? É importante que você identifique esses dois momentos, que conhecendo a doença, você vai poder administrar a cura. Lembre-se, é igual uma doença normal. Se você não sabe a doença, não tem como você administrar a cura. Ok? Então, vamos lá. Primeiro, ad hominem. Já percebeu que quando você discute com algumas pessoas, chega um determinado momento da discussão que ela olha para você, você não sabe disso, você não é isso, você não é aquilo, você não age dessa forma, então você não tem direito para falar. Um exemplo claro. Você fala isso porque você tem faculdade. Ou você fala isso porque você é branco. Não, eu sou índio, mas enfim. Você fala isso porque você é negro. Você fala... Enfim. Nesse momento você está atacando a individualidade da pessoa para validar os seus argumentos. Ou seja, você está colocando que aquela pessoa não tem o direito. Em vez de você atacar o argumento do indivíduo, você passa a atacar
o indivíduo, porque você não tem mais poder sobre aqueles argumentos. Isso acontece muito quando a pessoa está perdendo o debate. Então, a questão é o seguinte: quando a pessoa virar para você e falar assim, você não pode porque você é isso ou aquilo, ou seja, ela está promovendo um ataque ad hominem, ela está atacando a individualidade, você pode virar e responder da seguinte forma: ó, eu não posso opinar? Quer dizer porque eu não tenho liberdade? Eu não posso ter uma opinião sobre esse assunto? Você está me descaracterizando? Você está sendo preconceituoso comigo? Só porque eu sou branco? Só porque eu sou negro? Só porque eu sou judeu? Só porque eu sou cristão? Ou seja, por eu ser disso, eu não posso ter uma opinião sobre o assunto? Por ser homem, eu não posso ter uma opinião sobre feminismo? Então, entenda que isso aconteça, e aí você responde: se eu não posso ter essa opinião, meu argumento é inválido? Mesmo pautado sobre questão científica ou racionalidade? Não. Então, por favor, querido, ataque o meu argumento. Se você acha que tem tanto poder por ser disso ou daquilo, ataque o meu argumento, não a mim. Isso desconcerta muitas pessoas, deixa muita gente no chão. E é bem legal quando você demonstra isso. Normalmente a pessoa que está perdendo debate faz um ataque ad hominem e você rebaixa dessa forma, a pessoa fica agressiva. O que demonstra que ela perdeu totalmente a argumentação, a razão. E por último, um que eu gosto muito também é o espantalho. Esse é o mais usado, vou chamar ever, né? Que é o seguinte: quando você está discutindo ou debatendo com alguém, e você está argumentando, essa pessoa joga um espantalho. Normalmente espantalho é um objeto utilitarista, ou seja, ele pega aquele teu conceito e destrói por causa de uma aplicação. Ah, isso funciona para todo mundo, você fala, mas para essa situação não funciona. Mas para toda regra tem uma exceção. Mas o indivíduo ele usa essa parte de exceção para descaracterizar o seu argumento. Isso é um uso utilitarista que nós achamos. Mas vamos voltar aqui na parte de espantalho. O indivíduo ele tende a jogar um espantalho, é o que a gente chama. Então, ou seja, ele vai jogar outro assunto. Então imagine que estejamos discutindo política econômica, né? Estamos falando de pensamento liberal, tá? E que o direito natural do homem, de John Locke, é isso. Aí a pessoa de repente, não, mas isso não tem nada a ver. Essa argumentação é inválida. E veja, lá no Zimbábue, em tal situação, aconteceu isso. Não, pera, a gente está falando do Zimbábue ou nós estamos falando aqui do pensamento liberal? Ou você está argumentando com outra pessoa, a pessoa fala assim, mas em tal lugar não funciona. Veja, você falou de, um exemplo, de feministas. Mas o feminismo isso. Não, pera, eu não estou falando de feminismo. Eu estou falando que eu posso ter uma opinião. Entenderam como é que funciona? As pessoas vão jogar outros assuntos para tentar desviar o assunto para outro caminho. E o remédio, a posologia mais adequada para essa situação é você olhar e falar, não, pera, estamos falando disso ou daquilo? Vamos terminar de falar disso e depois a gente fala daquilo? Quando você faz isso, a pessoa também perde a sua linha de raciocínio, porque na cabeça dela, por esse novo caminho, ela já traçou toda uma nova argumentação, todo um novo conteúdo, que se você entrar, você vai se perder, porque ele já tem o conteúdo armado, ele já tem o conhecimento desse novo caminho, você não tem. Mas quando você puxa ele de volta aqui para o caminho, para a ideia original, ele se perde, eles começam a se confundir, porque ele estava tentando ir por aqui. Olhando para cá, ele se perde. Entendeu? Então, se alguém jogar um espantalho na conversa, puxa a conversa para o centro de novo. Olha, depois discutimos isso. Vamos terminar o nosso assunto aqui? As pessoas detestam quando eu faço isso. Mas é muito forte, é uma ferramenta muito poderosa de contra-argumento, de debate. Feito? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do curso. Eu sei que o meio do campo ali foi um pouco chato, foi um pouco massivo, um pouco repetitivo, mas eu precisava que vocês entendessem o conceito. É a parte que eu considero mais densa e menos prática, e de certa forma eu considero muito importante também. Finalzinho, deu aquele sprint. Espero no futuro fazer um curso 2.0, onde talvez possamos estender um pouco mais esse curso, abordar outros assuntos.
Também pretendo, nesse novo projeto, como eu falei, esse aqui é um beta, é um modelo, é um teste que eu estou fazendo, é um início. Dando certo, podemos pensar em voos maiores. Eu tenho material para o curso de finanças pessoais, de autoadministração. Também tenho um curso de gestão para pequenos empreendedores, que esse realmente foi muito testado, foram 2 anos dando o mesmo curso, conversando com os empresários, que junto com o curso de minhas consultorias, foram 2 anos atendendo pequenos empreendedores do estado do Paraná. Foi um grande sucesso. Tem uns falando comigo até hoje sobre esse curso, já vão fazer 3 anos que eu parei de lecionar, mesmo assim os alunos continuam me procurando. Então, é um curso muito legal, mas esses próximos cursos são cursos muito extensos e eu precisava começar, eu precisava entender como é que funciona essa plataforma, aprender a trabalhar essa plataforma, ver acertos e erros e no futuro construir algo muito maior. Estamos aprendendo juntos. Se gostou, comente, ajude a divulgar nas redes sociais, porque é fundamental para que eu continue desenvolvendo novos cursos, pensando em novos cursos. Dê uma dica, vê onde eu estou errando, comente para construir algo muito maior. Isso que eu passei para vocês, como eu disse lá no início do curso, é tudo que eu aprendi durante a minha jornada, de experiências práticas, que eu trabalho muito com design thinking, com pensamento criativo, então tem muita coisa criativa, muita coisa nova que eu coloquei aqui, que não se lê, não se acha, mas também tem muito material de cursos que eu fiz, de livros que eu li, que me ajudaram bastante nessa nova jornada. Alguém, como eu disse no início do curso, que era extremamente tímido, que era gago, que tinha grandes dificuldades de falar em público, de se expressar. Hoje, posso não ser um maestro, como diria no Game of Thrones, mas eu consigo me virar bem. Tá ok? Precisa me encontrar? É só digitar no Google Pax Liber, P-A-X-L-I-B-R, que você vai encontrar meu canal no YouTube, meu site, minhas redes sociais. Fácil, ok? Então, muito obrigado por ter assistido todo o curso. E quem sabe nos vemos num próximo curso. Novamente, muito obrigado e até lá, nosso próximo encontro. Sem esquecer de ter um discurso inesquecível. Então, põe em prática, treine bastante e faça a diferença. Até o nosso próximo vídeo.